Você já ouviu falar do anticristo? Com certeza, muitas vezes, não é? Então, eu vou te dar algumas dicas bíblicas de como você pode identificá-los. Eu disse identificá-los, porque, na verdade, existem muitos anticristos. E eu não estou falando isso da minha cabeça. Existe base bíblica para isso. E eu vou tirar a minha base aqui na primeira carta de São João, a partir do capítulo 2, do 2 ao 4. E aqui na primeira carta de São João, no capítulo 4, versículo 6, diz assim: quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. É nisso que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aqui quero destacar uma palavrinha muito importante nesses versículos. Nesse versículo, versículo 6, capítulo 4, versículo 6 da primeira carta de São João. Vou repetir. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Aqui, João não está falando somente da pessoa dele. Ele está falando ouve-nos. Quando ele fala ouve-nos, ele fala igreja. Ouve-nos, ouve a nós igreja. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Ou seja, ouve a igreja. Ouve os ensinamentos da igreja e os coloca em prática. Acredita e os coloca em prática. É nisso que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, uma característica do anticristo é isso. Não ouve os ensinamentos da igreja, ou seja, não acredita nos ensinamentos da igreja. É uma característica do anticristo. E no capítulo 2, versículo 18 e 19, diz assim: eis que já há muitos anticristos. Aqui São João está falando da época dele, ou seja, no primeiro século, no início da igreja, já existiam muitos anticristos. E quem eram esses anticristos? Pessoas que negavam a doutrina dos apóstolos. E um detalhe, São João diz assim, continuando aqui no versículo 19, capítulo 2, versículo 18 e 19 da primeira carta de São João. Eis que já há muitos anticristos, eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Então perceba a palavra, eles saíram dentre nós, igreja. Então, o anticristo, ele não está lá fora, ele está dentro da igreja, compreende? Dentro da igreja. Que igreja? A igreja de Cristo. Mas eles acabam saindo da igreja. Por quê? Porque chega um momento que fica insustentável a sua permanência na igreja. Tal ele está tão transformado no próprio anticristo quer dizer contra os ensinamentos de Cristo. Então ele está dentro da igreja, mas eles não permanecem na igreja. Então essa é uma característica dos anticristos. Por isso que São João fala, já existem muitos anticristos. Eles saíram do nosso meio, mas se eles saíram porque não pertenciam ao nosso grupo. Eles saíram dentre nós, igreja, dentro da igreja, eles saíram da igreja, mas não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, permaneceriam no nosso meio. Então essa é uma característica. Dentro da igreja, qual a igreja? A única de Cristo, católica, apostólica, romana. Eles ficam por um tempo na igreja,
negando a doutrina, negando os ensinamentos da igreja, os ensinamentos milenares da igreja, não acredita mais, e de tal forma eles ficam transformados por esse jeito de entender contrário a Cristo, contrário à igreja, contrário aos ensinamentos da igreja, que chega um momento que eles não suportam mais, eles saem. Aí eles vão fundar a sua igreja, compreende? A sua igreja, entre aspas, porque não é igreja. Então, todos aqueles que estavam dentro da igreja católica, apostólica, romana, que é a única igreja de Jesus Cristo, fundada por Jesus Cristo, a igreja que veio dos apóstolos, todos aqueles que saíram da igreja católica e negaram a doutrina católica, que é a doutrina inspirada pelo Espírito Santo, e foram fundar denominações. Esses são considerados anticristos. E eu não estou falando de mim, do meu pensamento, da minha cabecinha. Estou falando com base na primeira carta de São João, a partir do capítulo 2, do 2 ao 4. Pode conferir lá e você leia para você conferir. Nunca acredite apenas naquele que fala. Pega as informações, vai na Bíblia e começa a conferir aquilo que você ouviu, inclusive aquilo que eu estou dizendo neste momento. Então, São João diz, já existem muitos anticristos, mas eles saíram do nosso meio, porque não era dos nossos. Então, na época, no comecinho da igreja, na época dos apóstolos, muitas pessoas se convertiam. Muitas pessoas se convertiam pela pregação, pelo testemunho dos apóstolos, e depois da geração dos apóstolos, aqueles que seguiram, né? Aqueles que foram já a próxima geração apostólica, as próximas gerações, né? Que foram seguindo fielmente a doutrina dos apóstolos. Nós chamamos de sucessão apostólica, né? Então, também mostrava, a história da igreja mostra quantas pessoas saíram de dentro da igreja e foram pregar doutrinas diferentes. Está cheia a história da igreja de pessoas que foram pregar coisas que a igreja nunca pregou. Então, compreende que esses são os anticristos. E é fácil identificá-los, por quê? Porque eles estão por aí, já estampados de gente, há muita gente aí, mas quando eu estou falando de anticristos, não estou falando de pessoas leigas, simples como eu e você. Estou falando de pessoas que tomaram um caráter, um ensinamento, eles se aprofundaram de tal forma no ensinamento que foram depois capazes de mudar essa doutrina e nos seus pensamentos e assim acabar ensinando os outros de forma errada, de forma que a igreja não ensina. Então, mas como é que você vai saber disso? Como é que eu vou saber disso? Quem é esse? Quem é essa, talvez até? A maioria são pessoas já de consagração, pessoas que estejam na linhagem eclesiástica. Existe isso? Ai, mas como é que eu vou saber agora? Preste atenção numa coisa, por isso que você precisa estudar a Bíblia e estudar o catecismo da Igreja Católica. Você precisa de conhecer a doutrina católica, aquela pregada desde sempre. Para você que tem uma certa idade, já não é mais, né, meia idade, assim como eu, já está cruzando o cabo da Boa Esperança, como eu, então você já tem obrigação de saber. Lá atrás você fez o catecismo, procura de novo esse catecismo,
Tudo bem que quando você fez, quando era criança, foi só uma pequena noção, agora você precisa estudar, você precisa de ler. Se aprofunde naquela doutrina. E quando vem alguém ensinando uma doutrina, você fica assim, nossa, mas parece que não era isso assim antigamente. Então vai consultar se aquilo realmente é uma doutrina que a Igreja Católica sempre ensinou. Se não for, rejeite. Não importa de onde venha, não importa de quem venha. Rejeite aquilo que você sabe que a Igreja Católica nunca ensinou. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo difícil, muito difícil. Um tempo conturbado no ensinamento católico. Então, você fique com aquilo que a Igreja sempre ensinou. São João, no capítulo 2, versículo 22, diz assim, na primeira carta: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse aqui foi mais fundo, não é? Esse aqui foi mais fundo no seu ensinamento, no seu pensamento, na sua falsa doutrina. Por quê? Porque ele não nega só os ensinamentos da igreja. Ele nega o próprio Cristo. Ele nega o que é o Cristo. Cristo é Messias, o ungido de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E aquele que nega Jesus Cristo, mas como é que a pessoa nega Jesus Cristo? Você fala assim, mas eu nunca vi ninguém negar Jesus Cristo. Todo mundo que fala de Jesus Cristo fala bem dele. Não é assim que a gente julga as questões bíblicas, não é. Falar que Jesus Cristo existiu é obrigação de um pouco de inteligência. Por quê? Porque na história está lá que Jesus existiu. Então, isso não é problema. Então, o problema é negar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o Cristo, o ungido, o enviado de Deus para a nossa salvação. São João diz que, na sua carta, que Jesus veio para destruir as obras do demônio. Mas algumas pessoas dizem assim, ensinadas, lógico, por pessoas que estudaram, né? Talvez até estudaram teologia, né? Presta atenção. Não, Jesus é um libertador, ele veio aqui para construir um reino igualitário, põe Jesus como um político, põe Jesus como se fosse uma pessoa igual a nós, mas, né, um pouco mais de inteligência, talvez, né? Tem pessoas que pensam assim, infelizmente. E tem religiões, entre aspas, né? Religiões que nem reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor. Tem religiões que diz assim, e olha que essa religião, ela tem muitos adeptos. Ela diz assim, que Jesus foi um profeta. Tá certo, também foi um profeta. Mas diz que Jesus, ele não foi muito fiel na sua missão. Ele fez coisas boas, falou bons ensinamentos, mas na verdade Jesus, ele não levou a fidelidade, ele não chegou à fidelidade nos ensinamentos. Então apareceu um outro profeta que superou Jesus Cristo. Essa religião é terrível. Ela nega o Filho de Deus. Ela nega Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Negar Jesus não é dizer que ele não existe. Porque isso aí é questão apenas de inteligência, dizer que Jesus existe. Mas é negar que ele é o Filho de Deus, que ele veio para destruir as obras do demônio, que ele veio para dar sua vida para a nossa salvação. E aqui, no capítulo 4, versículo 3, da primeira carta de São João, diz assim: todo espírito
que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. É uma característica. Ele não proclama. O que é proclamar? É reconhecer quem é Jesus. É você anunciar esse Jesus. Ah, mas eu não sou um pregador. Anunciar não significa pregar. Anunciar é você dizer no seu meio, aonde você... Não, Jesus é o Filho de Deus. Numa conversa que alguém está tendo a respeito do assunto, Jesus é o Filho de Deus, ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, ele é o meu Deus. Você está proclamando. Mas se você concorda com o outro, você não está proclamando. Nós temos que proclamar, exaltar, anunciar o nome de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Jesus é o Filho de Deus e é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Portanto, todo espírito que nega que Jesus, que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Então, essas são algumas características do anticristo que eu queria deixar claro para você. Mas, se você disser assim, ah, mas eu ouvi falar que vai vir um anticristo. Começa reconhecendo aqueles que estão mais próximos de você. E eu não estou falando de pessoas leigas. Não estou falando de pessoas como eu e você, que somos leigos. Não temos uma influência. Quem tem influência? São pessoas que estudaram e ensinam e têm assim a missão de pregar, de ensinar. E eles começam a perder a fé, começam a proclamar coisas diferentes do que a igreja ensina, do que a doutrina ensina. Então, essas pessoas você pode entender como o espírito do anticristo. Agora, preste atenção numa última coisa que eu quero encerrar. Aquilo que sai da boca de uma pessoa, compreende? Aquilo que sai de uma boca de uma pessoa, sempre analise. E fique só com aquilo que realmente é comprovado pela doutrina da Igreja Católica e pelo ensinamento da Bíblia. Essas algumas das características que eu queria passar para você a respeito do anticristo.